Já imaginou Jesus Cristo sentado aos pés da sua cama, ouvindo cada oração, cada pedido e cada clamor do seu coração? Nesta noite, eu te convido a se entregar completamente a Jesus, confiando que o Senhor do impossível está ao seu lado, resolvendo problemas, desamarrando os nós e abrindo caminhos que antes pareciam fechados. Jesus te ama. E na sua humildade e misericórdia, Jesus pode vir até você para consolar, fortalecer e transformar a sua vida. Apenas confie, descanse na presença de Jesus e permita que Ele vele o seu sono. Enquanto você dorme, milagres podem acontecer. Ajude outras pessoas a também receberem a ajuda de Jesus do impossível. Para isso, basta você clicar no like, deixe um gostei neste vídeo. Feche os olhos. Respire profundamente. Agora imagine que uma poderosa luz começa a invadir o seu quarto. Essa luz radiante anuncia a chegada do Rei do Universo, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Veja agora Jesus passar pela porta do seu quarto. Jesus vem caminhando até a sua cama. Sorrindo, Jesus senta-se aos pés da sua cama. Jesus olha para você com amor e pergunta: "Meu filho, minha filha, o que você precisa de mim?" Fale para Jesus qual é o seu clamor nesta noite. Agora apenas diga: Jesus do impossível, eu confio em ti. Jesus do impossível, eu confio em ti. Jesus do impossível, eu confio em ti. Jesus ouviu o seu pedido atentamente e agora Jesus apenas diz: "Seja feita a vontade do meu Pai." Boa noite, meu Jesus. Muito obrigado pelos milagres que aconteceram em minha vida e pelos milagres que ainda estão por vir. Cada bênção que eu recebo é uma lembrança da sua presença divina, do seu poder infinito em minha vida. Muito obrigado, Jesus, pelos pedidos impossíveis, que eu sei que o Senhor está respondendo. Todos os milagres que eu recebo são demonstrações do seu amor e da sua graça inabaláveis. Senhor Jesus, aqui e agora eu agradeço desde já pela cura milagrosa que o Senhor está trazendo para a minha vida, cura física, cura emocional. Obrigado, Jesus, por encher a minha vida de força e vitalidade. Nos momentos de desespero, o Senhor sempre me mostra o caminho certo, transformando impossibilidades em possibilidades reais. Por isso eu te agradeço, Jesus, nesta noite enquanto eu durmo. Jesus, os seus milagres são um testemunho de sua misericórdia e compaixão. Eu sei que não há impossível que o Senhor não possa tornar em realidade. Haja em mim, Jesus, nesta noite enquanto eu durmo. Eu sei que, de hoje em diante, as portas dos milagres se abrirão para mim. Meus caminhos serão iluminados,
e eu receberei sua orientação em tempos de incerteza. Gratidão, Jesus, por transformar as minhas lágrimas em alegria, por transformar as minhas lutas em vitórias e por ser a minha fonte constante de esperança. Gratidão, Jesus, pelos milagres nos relacionamentos. Gratidão, Jesus, por curar as minhas feridas emocionais. Gratidão, Jesus, por colocar paz no meu coração, paciência e discernimento, focando sempre no perdão e na reconciliação. Eu agradeço, Jesus, os milagres que fortaleceram a minha fé, aprofundando ainda mais a minha conexão contigo e reforçando a minha confiança em seu amado coração. Com um coração cheio de gratidão, eu reconheço, Jesus, os seus milagres, sejam eles grandes ou pequenos. Eu reconheço, Jesus, que cada momento de impossibilidade será transformado pelo seu toque de amor. Jesus do impossível, cura-me nesta noite. Jesus do impossível, restaure o meu corpo. Jesus do impossível, traga a saúde completa para mim. Jesus do impossível, encha minha mente de alegria e bem-estar. Jesus do impossível, encha minha mente com pensamentos positivos. Jesus do impossível, mude minhas emoções, me ajude a sentir felicidade. Jesus do impossível, me ajude a sentir gratidão. Jesus do impossível, me ajude a olhar o lado bom da vida. Jesus do impossível, abençoe o meu lar. Jesus do impossível, abençoe a minha família. Jesus do impossível, traga harmonia e paz para dentro desta casa. Jesus do impossível, traga prosperidade financeira. Jesus do impossível, liberte a minha vida das dívidas. Jesus do impossível, desamarre todos os nós da minha vida. Jesus do impossível, opere um milagre em minha realidade. Jesus do impossível, abra as portas da esperança. Jesus do impossível, derrame a abundância divina em minha casa. Jesus do impossível, me ajude a ser feliz. Jesus do impossível, me ajude a dormir em paz. Jesus do impossível, me ajude a acordar amanhã com energia e vitalidade para seguir os meus sonhos. Jesus do impossível, eu te amo e agradeço por tudo que eu tenho e sou. Jesus, sentado aos pés da minha cama, por favor, ouça minhas orações e conheça os desejos do meu coração. Jesus, sentado aos pés da minha cama, por favor, envie orientação através da minha intuição
para que eu possa tomar decisões sábias e alinhadas com os teus ensinamentos. Jesus, sentado aos pés da minha cama, por favor, traga discernimento para que eu possa compreender os caminhos que eu devo seguir na vida. Jesus, sentado aos pés da minha cama, por favor, traga alívio para as minhas preocupações e confiança para eu enfrentar os desafios diários. Jesus, sentado aos pés da minha cama, por favor, diga sim aos meus pedidos e opere milagres em minha vida, conforme o meu merecimento da tua graça. Jesus, sentado aos pés da minha cama, por favor, traga a solução aos meus problemas financeiros, abrindo os caminhos para a prosperidade e a abundância. Jesus, sentado aos pés da minha cama, por favor, cure as enfermidades do meu corpo e da minha alma, trazendo saúde e bem-estar. Jesus, sentado aos pés da minha cama, por favor, resolva os conflitos familiares, trazendo harmonia e amor ao meu lar. Jesus, sentado aos pés da minha cama, por favor, me guie na resolução dos problemas no meu trabalho, me permitindo alcançar sucesso e realização pessoal. Jesus, sentado aos pés da minha cama, por favor esteja presente em todos os aspectos da minha vida, me abençoando com a sua graça e com o seu amor incondicional. Jesus, sentado aos pés da minha cama, escute o meu clamor nesta noite. Me ajude a dormir profundamente, me ajude a ter sonhos agradáveis, me ajude, Jesus, a acordar amanhã, na certeza de que tudo está se resolvendo. Jesus, sentado aos pés da minha cama, por favor, me ajude a alcançar o milagre que eu tanto necessito. Boa noite, meu Jesus. Muito obrigado pelos milagres que aconteceram em minha vida e pelos milagres que ainda estão por vir. Cada bênção que eu recebo é uma lembrança da sua presença divina, do seu poder infinito em minha vida. Muito obrigado, Jesus, pelos pedidos impossíveis, que eu sei que o Senhor está respondendo. Todos os milagres que eu recebo são demonstrações do seu amor e da sua graça inabaláveis. Senhor Jesus, aqui e agora eu agradeço desde já pela cura milagrosa que o Senhor está trazendo para a minha vida, cura física, cura emocional. Obrigado, Jesus, por encher a minha vida de força e vitalidade. Nos momentos de desespero, o Senhor sempre me mostra o caminho certo, transformando impossibilidades em possibilidades reais. Por isso eu te agradeço, Jesus, nesta noite enquanto eu durmo. Jesus, os seus milagres são um testemunho de sua misericórdia e compaixão. Eu sei que não há impossível que o Senhor não possa tornar em realidade. Haja em mim, Jesus, nesta noite enquanto eu durmo. Eu sei que, de hoje em diante, as portas dos milagres se abrirão para mim. Meus caminhos serão iluminados e eu receberei sua orientação em tempos de incerteza. Gratidão, Jesus, por transformar as minhas lágrimas em alegria, por transformar as minhas lutas em vitórias.
e por ser a minha fonte constante de esperança. Gratidão, Jesus, pelos milagres nos relacionamentos. Gratidão, Jesus, por curar as minhas feridas emocionais. Gratidão, Jesus, por colocar paz no meu coração, paciência e discernimento, focando sempre no perdão e na reconciliação. Eu agradeço, Jesus, os milagres que fortaleceram a minha fé, aprofundando ainda mais a minha conexão contigo e reforçando a minha confiança em seu amado coração. Com um coração cheio de gratidão, eu reconheço, Jesus, os seus milagres, sejam eles grandes ou pequenos. Eu reconheço, Jesus, que cada momento de impossibilidade será transformado pelo seu toque de amor. Jesus do impossível, cura-me nesta noite. Jesus do impossível, restaure o meu corpo. Jesus do impossível, traga saúde completa para mim. Jesus do impossível, encha minha mente de alegria e bem-estar. Jesus do impossível, encha minha mente com pensamentos positivos. Jesus do impossível, mude minhas emoções, me ajude a sentir felicidade. Jesus do impossível, me ajude a sentir gratidão. Jesus do impossível, me ajude a olhar o lado bom da vida. Jesus do impossível, abençoe o meu lar. Jesus do impossível, abençoe a minha família. Jesus do impossível, traga harmonia e paz para dentro desta casa. Jesus do impossível, traga prosperidade financeira. Jesus do impossível, liberte a minha vida das dívidas. Jesus do impossível, desamarre todos os nós da minha vida. Jesus do impossível, opere um milagre em minha realidade. Jesus do impossível, abra as portas da esperança. Jesus do impossível, derrame a abundância divina em minha casa. Jesus do impossível, me ajude a ser feliz. Jesus do impossível, me ajude a dormir em paz. Jesus do impossível, me ajude a acordar amanhã com energia e vitalidade para seguir os meus sonhos. Jesus do impossível, eu te amo e agradeço por tudo que eu tenho e sou. Jesus, sentado aos pés da minha cama, por favor, ouça minhas orações e conheça os desejos do meu coração. Jesus, sentado aos pés da minha cama, por favor, envie orientação através da minha intuição, para que eu possa tomar decisões sábias e alinhadas com os teus ensinamentos. Jesus, sentado aos pés da minha cama, por favor, traga discernimento para que eu possa compreender os caminhos que eu devo seguir na vida.
Jesus, sentado aos pés da minha cama, por favor, traga alívio para as minhas preocupações e confiança para eu enfrentar os desafios diários. Jesus, sentado aos pés da minha cama, por favor, diga sim aos meus pedidos e opere milagres em minha vida, conforme o meu merecimento da tua graça. Jesus, sentado aos pés da minha cama, por favor, traga a solução aos meus problemas financeiros, abrindo os caminhos para a prosperidade e a abundância. Jesus, sentado aos pés da minha cama, por favor, cure as enfermidades do meu corpo e da minha alma, trazendo saúde e bem-estar. Jesus, sentado aos pés da minha cama, por favor, resolva os conflitos familiares, trazendo harmonia e amor ao meu lar. Jesus, sentado aos pés da minha cama, por favor, me guie na resolução dos problemas no meu trabalho, me permitindo alcançar sucesso e realização pessoal. Jesus, sentado aos pés da minha cama, por favor esteja presente em todos os aspectos da minha vida, me abençoando com a sua graça e com o seu amor incondicional. Jesus, sentado aos pés da minha cama, escute o meu clamor nesta noite. Me ajude a dormir profundamente, me ajude a ter sonhos agradáveis, me ajude, Jesus, a acordar amanhã, na certeza de que tudo está se resolvendo. Jesus, sentado aos pés da minha cama, por favor, me ajude a alcançar o milagre que eu tanto necessito. Boa noite, meu Jesus. Muito obrigado pelos milagres que aconteceram em minha vida e pelos milagres que ainda estão por vir. Cada bênção que eu recebo é uma lembrança da sua presença divina, do seu poder infinito em minha vida. Muito obrigado, Jesus, pelos pedidos impossíveis, que eu sei que o Senhor está respondendo. Todos os milagres que eu recebo são demonstrações do seu amor e da sua graça inabaláveis. Senhor Jesus, aqui e agora eu agradeço desde já pela cura milagrosa que o Senhor está trazendo para a minha vida, cura física, cura emocional. Obrigado, Jesus, por encher a minha vida de força e vitalidade. Nos momentos de desespero, o Senhor sempre me mostra o caminho certo, transformando impossibilidades em possibilidades reais. Por isso eu te agradeço, Jesus, nesta noite enquanto eu durmo. Jesus, os seus milagres são um testemunho de sua misericórdia e compaixão. Eu sei que não há impossível que o Senhor não possa tornar em realidade. Haja em mim, Jesus, nesta noite enquanto eu durmo. Eu sei que, de hoje em diante, as portas dos milagres se abrirão para mim. Meus caminhos serão iluminados e eu receberei sua orientação em tempos de incerteza. Gratidão, Jesus, por transformar as minhas lágrimas em alegria, por transformar as minhas lutas em vitórias e por ser a minha fonte constante de esperança. Gratidão, Jesus, pelos milagres nos relacionamentos. Gratidão, Jesus, por curar as minhas feridas emocionais.
Gratidão, Jesus, por colocar paz no meu coração, paciência e discernimento, focando sempre no perdão e na reconciliação. Eu agradeço, Jesus, os milagres que fortaleceram a minha fé, aprofundando ainda mais a minha conexão contigo e reforçando a minha confiança em seu amado coração. Com um coração cheio de gratidão, eu reconheço, Jesus, os seus milagres, sejam eles grandes ou pequenos. Eu reconheço, Jesus, que cada momento de impossibilidade será transformado pelo seu toque de amor. Jesus do impossível, cura-me nesta noite. Jesus do impossível, restaure o meu corpo. Jesus do impossível, traga a saúde completa para mim. Jesus do impossível, encha minha mente de alegria e bem-estar. Jesus do impossível, encha minha mente com pensamentos positivos. Jesus do impossível, mude minhas emoções, me ajude a sentir felicidade. Jesus do impossível, me ajude a sentir gratidão. Jesus do impossível, me ajude a olhar o lado bom da vida. Jesus do impossível, abençoe o meu lar. Jesus do impossível, abençoe a minha família. Jesus do impossível, traga harmonia e paz para dentro desta casa. Jesus do impossível, traga prosperidade financeira. Jesus do impossível, liberte a minha vida das dívidas. Jesus do impossível, desamarre todos os nós da minha vida. Jesus do impossível, opere um milagre em minha realidade. Jesus do impossível, abra as portas da esperança. Jesus do impossível, derrame a abundância divina em minha casa. Jesus do impossível, me ajude a ser feliz. Jesus do impossível, me ajude a dormir em paz. Jesus do impossível, me ajude a acordar amanhã com energia e vitalidade para seguir os meus sonhos. Jesus do impossível, eu te amo e agradeço por tudo que eu tenho e sou. Jesus, sentado aos pés da minha cama, por favor, ouça minhas orações e conheça os desejos do meu coração. Jesus, sentado aos pés da minha cama, por favor, envie orientação através da minha intuição, para que eu possa tomar decisões sábias e alinhadas com os teus ensinamentos. Jesus, sentado aos pés da minha cama, por favor, traga discernimento para que eu possa compreender os caminhos que eu devo seguir na vida. Jesus, sentado aos pés da minha cama, por favor, traga alívio para as minhas preocupações e confiança para eu enfrentar os desafios diários. Jesus,
sentado aos pés da minha cama, por favor, diga sim aos meus pedidos e opere milagres em minha vida, conforme o meu merecimento da tua graça. Jesus, sentado aos pés da minha cama, por favor, traga a solução aos meus problemas financeiros, abrindo os caminhos para a prosperidade e a abundância. Jesus, sentado aos pés da minha cama, por favor, cure as enfermidades do meu corpo e da minha alma, trazendo saúde e bem-estar. Jesus, sentado aos pés da minha cama, por favor, resolva os conflitos familiares, trazendo harmonia e amor ao meu lar. Jesus, sentado aos pés da minha cama, por favor, me guie na resolução dos problemas no meu trabalho, me permitindo alcançar sucesso e realização pessoal. Jesus, sentado aos pés da minha cama, por favor esteja presente em todos os aspectos da minha vida, me abençoando com a sua graça e com o seu amor incondicional. Jesus, sentado aos pés da minha cama, escute o meu clamor nesta noite. Me ajude a dormir profundamente, me ajude a ter sonhos agradáveis, me ajude, Jesus, a acordar amanhã, na certeza de que tudo está se resolvendo. Jesus, sentado aos pés da minha cama, por favor, me ajude a alcançar o milagre que eu tanto necessito. Boa noite, meu Jesus. Muito obrigado pelos milagres que aconteceram em minha vida e pelos milagres que ainda estão por vir. Cada bênção que eu recebo é uma lembrança da sua presença divina, do seu poder infinito em minha vida. Muito obrigado, Jesus, pelos pedidos impossíveis, que eu sei que o Senhor está respondendo. Todos os milagres que eu recebo são demonstrações do seu amor e da sua graça inabaláveis. Senhor Jesus, aqui e agora eu agradeço desde já pela cura milagrosa que o Senhor está trazendo para a minha vida, cura física, cura emocional. Obrigado, Jesus, por encher a minha vida de força e vitalidade. Nos momentos de desespero, o Senhor sempre me mostra o caminho certo, transformando impossibilidades em possibilidades reais. Por isso eu te agradeço, Jesus, nesta noite enquanto eu durmo. Jesus, os seus milagres são um testemunho de sua misericórdia e compaixão. Eu sei que não há impossível que o Senhor não possa tornar em realidade. Haja em mim, Jesus, nesta noite enquanto eu durmo. Eu sei que, de hoje em diante, as portas dos milagres se abrirão para mim. Meus caminhos serão iluminados e eu receberei sua orientação em tempos de incerteza. Gratidão, Jesus, por transformar as minhas lágrimas em alegria, por transformar as minhas lutas em vitórias e por ser a minha fonte constante de esperança. Gratidão, Jesus, pelos milagres nos relacionamentos. Gratidão, Jesus, por curar as minhas feridas emocionais. Gratidão, Jesus, por colocar paz no meu coração, paciência e discernimento, focando sempre no perdão e na reconciliação. Eu agradeço, Jesus, os milagres que fortaleceram a minha fé,
aprofundando ainda mais a minha conexão contigo e reforçando a minha confiança em seu amado coração. Com um coração cheio de gratidão, eu reconheço, Jesus, os seus milagres, sejam eles grandes ou pequenos. Eu reconheço, Jesus, que cada momento de impossibilidade será transformado pelo seu toque de amor. Jesus do impossível, cura-me nesta noite. Jesus do impossível, restaure o meu corpo. Jesus do impossível, traga saúde completa para mim. Jesus do impossível, encha minha mente de alegria e bem-estar. Jesus do impossível, encha minha mente com pensamentos positivos. Jesus do impossível, mude minhas emoções, me ajude a sentir felicidade. Jesus do impossível, me ajude a sentir gratidão. Jesus do impossível, me ajude a olhar o lado bom da vida. Jesus do impossível, abençoe o meu lar. Jesus do impossível, abençoe a minha família. Jesus do impossível, traga harmonia e paz para dentro desta casa. Jesus do impossível, traga prosperidade financeira. Jesus do impossível, liberte a minha vida das dívidas. Jesus do impossível, desamarre todos os nós da minha vida. Jesus do impossível, opere um milagre em minha realidade. Jesus do impossível, abra as portas da esperança. Jesus do impossível, derrame a abundância divina em minha casa. Jesus do impossível, me ajude a ser feliz. Jesus do impossível, me ajude a dormir em paz. Jesus do impossível, me ajude a acordar amanhã com energia e vitalidade para seguir os meus sonhos. Jesus do impossível, eu te amo e agradeço por tudo que eu tenho e sou. Jesus, sentado aos pés da minha cama, por favor, ouça minhas orações e conheça os desejos do meu coração. Jesus, sentado aos pés da minha cama, por favor, envie orientação através da minha intuição, para que eu possa tomar decisões sábias e alinhadas com os teus ensinamentos. Jesus, sentado aos pés da minha cama, por favor, traga discernimento para que eu possa compreender os caminhos que eu devo seguir na vida. Jesus, sentado aos pés da minha cama, por favor, traga alívio para as minhas preocupações e confiança para eu enfrentar os desafios diários. Jesus, sentado aos pés da minha cama, por favor, diga sim aos meus pedidos e opere milagres em minha vida, conforme o meu merecimento da tua graça. Jesus, sentado aos pés da minha cama, por favor,
Traga a solução aos meus problemas financeiros, abrindo os caminhos para a prosperidade e a abundância. Jesus, sentado aos pés da minha cama, por favor, cure as enfermidades do meu corpo e da minha alma, trazendo saúde e bem-estar. Jesus, sentado aos pés da minha cama, por favor, resolva os conflitos familiares, trazendo harmonia e amor ao meu lar. Jesus, sentado aos pés da minha cama, por favor, me guie na resolução dos problemas no meu trabalho, me permitindo alcançar sucesso e realização pessoal. Jesus, sentado aos pés da minha cama, por favor esteja presente em todos os aspectos da minha vida, me abençoando com a sua graça e com o seu amor incondicional. Jesus, sentado aos pés da minha cama, escute o meu clamor nesta noite. Me ajude a dormir profundamente, me ajude a ter sonhos agradáveis. Me ajude, Jesus, a acordar amanhã, na certeza de que tudo está se resolvendo. Jesus, sentado aos pés da minha cama, por favor, me ajude a alcançar o milagre que eu tanto necessito. Boa noite, meu Jesus. Muito obrigado pelos milagres que aconteceram em minha vida e pelos milagres que ainda estão por vir. Cada bênção que eu recebo é uma lembrança da sua presença divina, do seu poder infinito em minha vida. Muito obrigado, Jesus, pelos pedidos impossíveis, que eu sei que o Senhor está respondendo. Todos os milagres que eu recebo são demonstrações do seu amor e da sua graça inabaláveis. Senhor Jesus, aqui e agora eu agradeço desde já pela cura milagrosa que o Senhor está trazendo para a minha vida, cura física, cura emocional. Obrigado, Jesus, por encher a minha vida de força e vitalidade. Nos momentos de desespero, o Senhor sempre me mostra o caminho certo, transformando impossibilidades em possibilidades reais. Por isso eu te agradeço, Jesus, nesta noite enquanto eu durmo. Jesus, os seus milagres são um testemunho de sua misericórdia e compaixão. Eu sei que não há impossível que o Senhor não possa tornar em realidade. Haja em mim, Jesus, nesta noite enquanto eu durmo. Eu sei que, de hoje em diante, as portas dos milagres se abrirão para mim. Meus caminhos serão iluminados e eu receberei sua orientação em tempos de incerteza. Gratidão, Jesus, por transformar as minhas lágrimas em alegria, por transformar as minhas lutas em vitórias e por ser a minha fonte constante de esperança. Gratidão, Jesus, pelos milagres nos relacionamentos. Gratidão, Jesus, por curar as minhas feridas emocionais. Gratidão, Jesus, por colocar paz no meu coração, paciência e discernimento, focando sempre no perdão e na reconciliação. Eu agradeço, Jesus, os milagres que fortaleceram a minha fé, aprofundando ainda mais a minha conexão contigo e reforçando a minha confiança em seu amado coração. Com um coração cheio de gratidão, eu reconheço, Jesus, os seus milagres,
sejam eles grandes ou pequenos. Eu reconheço, Jesus, que cada momento de impossibilidade será transformado pelo seu toque de amor. Jesus do impossível, cura-me nesta noite. Jesus do impossível, restaure o meu corpo. Jesus do impossível, traga saúde completa para mim. Jesus do impossível, encha minha mente de alegria e bem-estar. Jesus do impossível, encha minha mente com pensamentos positivos. Jesus do impossível, mude minhas emoções, me ajude a sentir felicidade. Jesus do impossível, me ajude a sentir gratidão. Jesus do impossível, me ajude a olhar o lado bom da vida. Jesus do impossível, abençoe o meu lar. Jesus do impossível, abençoe a minha família. Jesus do impossível, traga harmonia e paz para dentro desta casa. Jesus do impossível, traga prosperidade financeira. Jesus do impossível, liberte a minha vida das dívidas. Jesus do impossível, desamarre todos os nós da minha vida. Jesus do impossível, opere um milagre em minha realidade. Jesus do impossível, abra as portas da esperança. Jesus do impossível, derrame a abundância divina em minha casa. Jesus do impossível, me ajude a ser feliz. Jesus do impossível, me ajude a dormir em paz. Jesus do impossível, me ajude a acordar amanhã com energia e vitalidade para seguir os meus sonhos. Jesus do impossível, eu te amo e agradeço por tudo que eu tenho e sou. Jesus, sentado aos pés da minha cama, por favor, ouça minhas orações e conheça os desejos do meu coração. Jesus, sentado aos pés da minha cama, por favor, envie orientação através da minha intuição, para que eu possa tomar decisões sábias e alinhadas com os teus ensinamentos. Jesus, sentado aos pés da minha cama, por favor, traga discernimento para que eu possa compreender os caminhos que eu devo seguir na vida. Jesus, sentado aos pés da minha cama, por favor, traga alívio para as minhas preocupações e confiança para eu enfrentar os desafios diários. Jesus, sentado aos pés da minha cama, por favor, diga sim aos meus pedidos e opere milagres em minha vida, conforme o meu merecimento da tua graça. Jesus, sentado aos pés da minha cama, por favor, traga a solução aos meus problemas financeiros, abrindo os caminhos para a prosperidade e a abundância. Jesus, sentado aos pés da minha cama, por favor,
cure as enfermidades do meu corpo e da minha alma, trazendo saúde e bem-estar. Jesus, sentado aos pés da minha cama, por favor, resolva os conflitos familiares, trazendo harmonia e amor ao meu lar. Jesus, sentado aos pés da minha cama, por favor, me guie na resolução dos problemas no meu trabalho, me permitindo alcançar sucesso e realização pessoal. Jesus, sentado aos pés da minha cama, por favor, esteja presente em todos os aspectos da minha vida, me abençoando com a sua graça e com o seu amor incondicional. Jesus, sentado aos pés da minha cama, escute o meu clamor nesta noite. Me ajude a dormir profundamente, me ajude a ter sonhos agradáveis, me ajude, Jesus, a acordar amanhã, na certeza de que tudo está se resolvendo. Jesus, sentado aos pés da minha cama, por favor, me ajude a alcançar o milagre que eu tanto necessito. Boa noite, meu Jesus. Muito obrigado pelos milagres que aconteceram em minha vida e pelos milagres que ainda estão por vir. Cada bênção que eu recebo é uma lembrança da sua presença divina, do seu poder infinito em minha vida. Muito obrigado, Jesus, pelos pedidos impossíveis, que eu sei que o Senhor está respondendo. Todos os milagres que eu recebo são demonstrações do seu amor e da sua graça inabaláveis. Senhor Jesus, aqui e agora eu agradeço desde já pela cura milagrosa que o Senhor está trazendo para a minha vida, cura física, cura emocional. Obrigado, Jesus, por encher a minha vida de força e vitalidade. Nos momentos de desespero, o Senhor sempre me mostra o caminho certo, transformando impossibilidades em possibilidades reais. Por isso eu te agradeço, Jesus, nesta noite enquanto eu durmo. Jesus, os seus milagres são um testemunho de sua misericórdia e compaixão. Eu sei que não há impossível que o Senhor não possa tornar em realidade. Haja em mim, Jesus, nesta noite enquanto eu durmo. Eu sei que, de hoje em diante, as portas dos milagres se abrirão para mim. Meus caminhos serão iluminados e eu receberei sua orientação em tempos de incerteza. Gratidão, Jesus, por transformar as minhas lágrimas em alegria, por transformar as minhas lutas em vitórias e por ser a minha fonte constante de esperança. Gratidão, Jesus, pelos milagres nos relacionamentos. Gratidão, Jesus, por curar as minhas feridas emocionais. Gratidão, Jesus, por colocar paz no meu coração, paciência e discernimento, focando sempre no perdão e na reconciliação. Eu agradeço, Jesus, os milagres que fortaleceram a minha fé, aprofundando ainda mais a minha conexão contigo e reforçando a minha confiança em seu amado coração. Com um coração cheio de gratidão, eu reconheço, Jesus, os seus milagres, sejam eles grandes ou pequenos. Eu reconheço, Jesus, que cada momento de impossibilidade será transformado pelo seu toque de amor.
Jesus do impossível, cura-me nesta noite. Jesus do impossível, restaure o meu corpo. Jesus do impossível, traga a saúde completa para mim. Jesus do impossível, encha minha mente de alegria e bem-estar. Jesus do impossível, encha minha mente com pensamentos positivos. Jesus do impossível, mude minhas emoções, me ajude a sentir felicidade. Jesus do impossível, me ajude a sentir gratidão. Jesus do impossível, me ajude a olhar o lado bom da vida. Jesus do impossível, abençoe o meu lar. Jesus do impossível, abençoe a minha família. Jesus do impossível, traga harmonia e paz para dentro desta casa. Jesus do impossível, traga prosperidade financeira. Jesus do impossível, liberte a minha vida das dívidas. Jesus do impossível, desamarre todos os nós da minha vida. Jesus do impossível, opere um milagre em minha realidade. Jesus do impossível, abra as portas da esperança. Jesus do impossível, derrame a abundância divina em minha casa. Jesus do impossível, me ajude a ser feliz. Jesus do impossível, me ajude a dormir em paz. Jesus do impossível, me ajude a acordar amanhã com energia e vitalidade para seguir os meus sonhos. Jesus do impossível, eu te amo e agradeço por tudo que eu tenho e sou. Jesus, sentado aos pés da minha cama, por favor, ouça minhas orações e conheça os desejos do meu coração. Jesus, sentado aos pés da minha cama, por favor, envie orientação através da minha intuição, para que eu possa tomar decisões sábias e alinhadas com os teus ensinamentos. Jesus, sentado aos pés da minha cama, por favor, traga discernimento para que eu possa compreender os caminhos que eu devo seguir na vida. Jesus, sentado aos pés da minha cama, por favor, traga alívio para as minhas preocupações e confiança para eu enfrentar os desafios diários. Jesus, sentado aos pés da minha cama, por favor, diga sim aos meus pedidos e opere milagres em minha vida, conforme o meu merecimento da tua graça. Jesus, sentado aos pés da minha cama, por favor, traga a solução aos meus problemas financeiros, abrindo os caminhos para a prosperidade e a abundância. Jesus, sentado aos pés da minha cama, por favor, cure as enfermidades do meu corpo e da minha alma, trazendo saúde e bem-estar. Jesus, sentado aos pés da minha cama, por favor, resolva os conflitos familiares, trazendo harmonia e amor ao meu lar.
Jesus, sentado aos pés da minha cama, por favor, me guie na resolução dos problemas no meu trabalho, me permitindo alcançar sucesso e realização pessoal. Jesus, sentado aos pés da minha cama, por favor, esteja presente em todos os aspectos da minha vida, me abençoando com a sua graça e com o seu amor incondicional. Jesus, sentado aos pés da minha cama, escute o meu clamor nesta noite. Me ajude a dormir profundamente, me ajude a ter sonhos agradáveis, me ajude, Jesus, a acordar amanhã, na certeza de que tudo está se resolvendo. Jesus, sentado aos pés da minha cama, por favor, me ajude a alcançar o milagre que eu tanto necessito. Boa noite, meu Jesus. Muito obrigado pelos milagres que aconteceram em minha vida e pelos milagres que ainda estão por vir. Cada bênção que eu recebo é uma lembrança da sua presença divina, do seu poder infinito em minha vida. Muito obrigado, Jesus, pelos pedidos impossíveis, que eu sei que o Senhor está respondendo. Todos os milagres que eu recebo são demonstrações do seu amor e da sua graça inabaláveis. Senhor Jesus, aqui e agora eu agradeço desde já pela cura milagrosa que o Senhor está trazendo para a minha vida, cura física, cura emocional. Obrigado, Jesus, por encher a minha vida de força e vitalidade. Nos momentos de desespero, o Senhor sempre me mostra o caminho certo, transformando impossibilidades em possibilidades reais. Por isso eu te agradeço, Jesus, nesta noite enquanto eu durmo. Jesus, os seus milagres são um testemunho de sua misericórdia e compaixão. Eu sei que não há impossível que o Senhor não possa tornar em realidade. Haja em mim, Jesus, nesta noite enquanto eu durmo. Eu sei que, de hoje em diante, as portas dos milagres se abrirão para mim. Meus caminhos serão iluminados e eu receberei sua orientação em tempos de incerteza. Gratidão, Jesus, por transformar as minhas lágrimas em alegria, por transformar as minhas lutas em vitórias e por ser a minha fonte constante de esperança. Gratidão, Jesus, pelos milagres nos relacionamentos. Gratidão, Jesus, por curar as minhas feridas emocionais. Gratidão, Jesus, por colocar paz no meu coração, paciência e discernimento, focando sempre no perdão e na reconciliação. Eu agradeço, Jesus, os milagres que fortaleceram a minha fé, aprofundando ainda mais a minha conexão contigo e reforçando a minha confiança em seu amado coração. Com um coração cheio de gratidão, eu reconheço, Jesus, os seus milagres, sejam eles grandes ou pequenos. Eu reconheço, Jesus, que cada momento de impossibilidade será transformado pelo seu toque de amor. Jesus do impossível, cura-me nesta noite. Jesus do impossível, restaure o meu corpo. Jesus do impossível, traga saúde completa para mim. Jesus do impossível,
Encha minha mente de alegria e bem-estar. Jesus do impossível, encha minha mente com pensamentos positivos. Jesus do impossível, mude minhas emoções, me ajude a sentir felicidade. Jesus do impossível, me ajude a sentir gratidão. Jesus do impossível, me ajude a olhar o lado bom da vida. Jesus do impossível, abençoe o meu lar. Jesus do impossível, abençoe a minha família. Jesus do impossível, traga harmonia e paz para dentro desta casa. Jesus do impossível, traga prosperidade financeira. Jesus do impossível, liberte a minha vida das dívidas. Jesus do impossível, desamarre todos os nós da minha vida. Jesus do impossível, opere um milagre em minha realidade. Jesus do impossível, abra as portas da esperança. Jesus do impossível, derrame a abundância divina em minha casa. Jesus do impossível, me ajude a ser feliz. Jesus do impossível, me ajude a dormir em paz. Jesus do impossível, me ajude a acordar amanhã com energia e vitalidade para seguir os meus sonhos. Jesus do impossível, eu te amo e agradeço por tudo que eu tenho e sou. Jesus, sentado aos pés da minha cama, por favor, ouça minhas orações e conheça os desejos do meu coração. Jesus, sentado aos pés da minha cama, por favor, envie orientação através da minha intuição, para que eu possa tomar decisões sábias e alinhadas com os teus ensinamentos. Jesus, sentado aos pés da minha cama, por favor, traga discernimento para que eu possa compreender os caminhos que eu devo seguir na vida. Jesus, sentado aos pés da minha cama, por favor, traga alívio para as minhas preocupações e confiança para eu enfrentar os desafios diários. Jesus, sentado aos pés da minha cama, por favor, diga sim aos meus pedidos e opere milagres em minha vida, conforme o meu merecimento da tua graça. Jesus, sentado aos pés da minha cama, por favor, traga a solução aos meus problemas financeiros, abrindo os caminhos para a prosperidade e a abundância. Jesus, sentado aos pés da minha cama, por favor, cure as enfermidades do meu corpo e da minha alma, trazendo saúde e bem-estar. Jesus, sentado aos pés da minha cama, por favor, resolva os conflitos familiares, trazendo harmonia e amor ao meu lar. Jesus, sentado aos pés da minha cama, por favor, me guie na resolução dos problemas no meu trabalho, me permitindo alcançar sucesso e realização pessoal. Jesus, sentado aos pés da minha cama,
por favor, esteja presente em todos os aspectos da minha vida, me abençoando com a sua graça e com o seu amor incondicional. Jesus, sentado aos pés da minha cama, escute o meu clamor nesta noite. Me ajude a dormir profundamente, me ajude a ter sonhos agradáveis. Me ajude, Jesus, a acordar amanhã, na certeza de que tudo está se resolvendo. Jesus, sentado aos pés da minha cama, por favor, me ajude a alcançar o milagre que eu tanto necessito.